Segunda Reis, capítulo 7, verso 1 a 10. Uma coisa certa é que, independente da minha vontade ou não, crises acontecem. Não importa se você faz figa, não importa se você levantou com o pé direito, não importa, isso não existe. Situações críticas, crises, calamidades acontecem na vida de quem vive. Só tem um jeito, e eu gostaria de te dar essa receita hoje, de você não passar por crises, você não passar por calamidade e não ter nenhum problema. Tem um jeito, sabia disso não? Tem jeito. Você tem que morrer. Como você não quer morrer, o meu conselho é o seguinte: se levante, fique firme, vamos continuar em frente e não precisemos por isso ser negativos, porque Deus nos dará a graça, o meio e a forma de saída dessa situação sempre, em o nome de Jesus. Mas é preciso achar em mim força e graça para isto. E esse texto é um texto que eu prego para mim sempre, prego na igreja às vezes, e vou te pregar hoje para que Deus possa falar ao seu coração antes da gente participar desta ceia. É um texto que acontece em um momento de uma crise da nação de Israel, em que eles estão padecendo de fome e que estão cercados pelos seus inimigos, e eles não sabem mais o que fazer para mudar aquela situação. Eu penso que parece um pouco com essa semana que a gente viveu, onde pensamos que vivemos uma crise. Nem vivemos uma crise, vivemos um risquinho do que possa ser uma crise. Só faltou gasolina, batata só custou 9. Só isso, e alface não tinha, mas eu nunca vi dizer que a gente morre por não comer alface. E nem que batata é necessário no cardápio. Quanto a gasolina, enquanto a gente tiver perna, vá a pé. Enquanto tiver R$9, paga Uber. Ok? E se não tiver, vá a pé. É bom lembrar sempre que eu disse hoje de manhã que o seu pai andou de jegue. Então, não tem problema nenhum. Não existe uma crise, a gente cria crise às vezes. Nós precisamos enxergar a vida com outros olhos. Nós precisamos enxergar a vida com uma outra ótica. Nós precisamos dar uma resposta diferente a tudo o que nos acontece. Nós não podemos responder às calamidades e às crises da vida de uma forma negativa, de uma forma morta, de uma forma destrutiva. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber nos posicionar. Mas leia esse texto comigo para você ver o que resposta esses homens dão. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios ruído de carros, de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam e voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos.
Se esperarmos até a luz de amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, usa dessa palavra de uma forma renovadora, restauradora para o nosso coração. E eu quero te pedir, Pai, que nessa hora o Senhor possa tomar a cada um de nós e o Senhor possa nos capacitar, nos fazer terreno fértil para a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui edificados e abençoados pelo Senhor. Esta é a minha oração, é o meu desejo junto com os meus irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Existe uma crise estabelecida aqui. A crise é de que os sírios haviam cercado Jerusalém. Jerusalém estava dentro dos seus muros para tentarem sobreviver. Porém, os dias foram passando, as semanas foram passando, os meses foram passando, e a fome abatia a nação. Eles não tinham mais água e não tinham mais o que comer. A situação chegou de uma forma tão terrível, porque os exércitos inimigos cercavam. Se saíssem para buscar alimento e água, morreriam. Chegou a um tal ponto a crise, chegou a um tal ponto a situação complicada em que eles viviam, que eles começaram a comer esterco de pombo e cabeça de jumento. Se você ler um capítulo antes, você vai ver que eles compravam a alto preço esterco de pombo e cabeça de jumento. É como muita gente aí que encheu o tanque a R$9 e não era gasolina, era coisa, solvente. O carro teve que ser levado pelo coisa. A inflação subiu, ficou coisa terrível. E as pessoas não conseguiam ter acesso ao que precisavam para sobreviver. Era de tamanha calamidade que uma mãe propôs a outra mãe tamanha fome: vamos matar nessa semana o meu filho e a gente come. Se você ler o capítulo 6, você vai ver isso. E depois, a semana que vem, a gente mata o seu e a gente come. E fizeram isso. Chegou-se ao ponto de matar uma criança e comer. Só que quando chegou outra semana, que era a vez de matar a outra, com o buchinho cheio, a mulher não quis matar o menino dela. Criou um problema, levaram para o rei. E então o rei disse, no momento de indignação, que poderei fazer eu? Ou seja, todo o poder político constituído como o nosso hoje, sem nenhum poder de mando ou de resolução para os problemas que eles viviam naquele momento. A vida às vezes é assim, as situações às vezes são assim, e este é um momento muito parecido com o momento que a gente vive. Nesse texto há 4 figuras, há 4 pessoas que agem de 4 formas diferentes quando se existe uma crise. A primeira é o rei. Se você ler ele, no capítulo 6, ele coloca a culpa no profeta de Deus. Ele diz, olha, o culpado é o profeta de Deus. Muitas pessoas nesse momento ficam caçando o culpado. Quem é o culpado? O culpado é os caminhoneiros, o culpado é isso, o culpado é o governo, o culpado é o Temer, o culpado a gente, nessas horas, a gente bota nome em quem não tem nome. Achar o culpado quando a casa está caindo não vai ajudar. Quando a casa está caindo, tem que escorar ela. Quando a situação está ruindo, a gente tem que tentar salvar ela. Depois o culpado aparece, a gente resolve a questão. Mas a primeira pessoa que aparece nesse cenário, que aparece na vida às vezes, é aquele que culpa os outros. Nunca traz para si a sua própria culpabilidade do que está acontecendo. A segunda pessoa que aparece é aquela que eu gostaria de ser e que eu gostaria que você fosse. É o profeta de Deus. Ele diz, amanhã, a essas horas, haverá trigo e cevada aqui. Não vai precisar mais comer esterco de pomba, nem cabeça de jumento. E vai ser a tal preço, a preços baratos. E então, esse homem aparece como um anunciador do bem. Ou seja, em tempos de crise, há sempre aqueles que se levantam. Isso é para nos levar a um lugar melhor. Isso é para nos fazer pessoas melhores. Isso é para nos, de alguma forma, enriquecer a nossa alma. Isso é para que, de algum jeito, nos fazer pessoas cheias de fibra e de resiliência. Nós somos esses profetas do bem. Precisamos ser essa voz de esperança em época de desespero. Precisamos ser esse tipo de pessoa que, como o profeta, se levanta não para profetizar as calamidades que virão, mas para profetizar a palavra de Deus e aquilo que Ele trará. Aonde a doença, eu profetizo cura. Aonde a tristeza, eu profetizo alegria. Desespero, eu profetizo esperança. Talvez você fale, pastor, mas e se for morrer? E se for ficar desesperado? Eu digo sempre e repito novamente, coisa ruim não precisa chamar, vem sozinho. Mas coisa boa a gente precisa chamar. E é esse o papel do profeta, em nome de Jesus. E a minha boca e a sua boca precisa ser
utilizada nesse sentido. O interessante é que você conversa com algumas pessoas e elas dizem isso. Você conversa com profissionais da alma e eles dizem isso. Ontem eu estava conversando com alguém que faz esse negócio eu não sei como é que chama o negócio não. É um negócio que cura a gente, aí trabalha com os empresários. Ela falou, uma situação começa a mudar a partir do momento que a gente para de reclamar. Agora eu fico às vezes triste de uma pessoa que não lê a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus dizer isso. Ele está dizendo o seguinte, uma situação começa a mudar quando a gente para de reclamar. Porque reclamar é reclamar, é reclamar, é reclamar, é reclamar. Entendeu ou não? É reclamar. Você levanta reclamando, reclamando. É reclamar, e você reclama. Então você repete tantas vezes que aquilo vai se tornar uma verdade na sua mente e uma realidade na sua vida. E é por isso que nós somos o contrário. Nós somos profetas do bem. Amanhã, nessa mesma hora, vai haver isto. Então, ao primeiro, que fica achando culpados. Ao segundo, que tem uma boca de bênção. Ao terceiro, que é o cabeçudo. É aquele que aparece na televisão dando as razões do porquê isso está acontecendo. É o capitão que ele se levanta e diz, como é que isso pode acontecer? Só se abrir as janelas do céu. Você já viu que na televisão, quando acontece uma catástrofe, uma crise, sempre aparece uma pessoa da FGV, sempre aparece um professor da USP, e bota embaixo, professor catedrático da USP. Um mão grandão de poder, de conhecimento ali, aí ele dá a análise dele. Aquela análise resolve o seu problema? Sempre tem uns cabeçudos. Umas cabeçudinhas que aparecem. Eu tinha falado que isso ia acontecer. Eu já tinha falado, vocês não me escutaram. Gente, isso também não resolve a minha situação. Essas coisas de gente muito sabida. É uma sabideira, uma sabicência, uma sabedoria. É uma coisa que... Para que serve? Aí ele fala umas palavras que a gente tem que ir no dicionário para entender. Entendeu? Um povo que fala. Às vezes eu fico ali escutando, eu falo, meu Deus, eu até que leio, mas o que ele está falando? Você precisa ouvir, que nem ouvir inglês, que você não entende, tem que casar uma palavra com a outra para tentar imaginar o que a pessoa está falando. Eu só entendo um pouquinho, então você entende uma aqui, pula 10, entende outra, pula 5, entende outra, casou, acho que é isso que ele está falando. Mas, cara, mas a gente fica às vezes embasbacado, olha aí, o doutor fulano de tal, olha quem falou. Não, eu não quero saber quem está falando, eu quero casar com o profeta. Eu quero ser ele. A terceira pessoa que surge aqui é a pessoa que demonstra muita sabedoria, mas nenhuma resolução. O quarto tipo de pessoa são aqueles que são aos olhos humanos os desqualificados, mas são os veículos de bênção para um tempo como o nosso. Desqualificado aos olhos humanos, mas qualificados aos olhos de Deus. A Bíblia diz que estava à porta da cidade 4 leprosos. 4 leprosos, e esses 4 leprosos são os meios pelos quais Deus vai usar para trazer libertação sobre aquela cidade. Eu quero ser o segundo. Eu quero ser o quarto. Eu quero ser um anunciador das coisas boas. Eu quero ser uma pessoa otimista, que acredita que a vida só tem uma tendência, é a de caminhar para frente em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Pastor, está positivo demais. O que você queria que eu fizesse? Prepara o túmulo, que amanhã você vai morrer? Não, eu tenho que preparar você para amanhã, em nome de Jesus, para um tempo bom, para um tempo de bênção. Semana que vem já falei dos seus pecados, já falei dos seus pecados, já falei de conserto da sua vida. Hoje é dia de botar você para frente em nome de Jesus. Amém? Hoje é dia de dizer para você que Deus sopre um vento novo no seu coração, para que você seja maior do que as situações que cercam a sua vida no hoje e no agora. Agora, quais são os tipos de pessoas que são prontos para esses tempos de crise? Porque é no tempo de crise é que a gente sabe o que vai dentro da pessoa. Numa festa, você não sabe o que vai dentro da pessoa, não. Você sabe o que vai numa festa? Um bem vestidinho, bem pintadinho. A mulherada vai na cabeleireira. É não? Tem gente que eu não reconheço às vezes quando eu vou em festa. Eu não reconheço, a pessoa fala, você não me cumprimentou. É que eu não reconheci. Não é só comigo que acontece isso, não? Fala, nunca vi essa senhora. A mulher ontem estava cabelo preto, agora hoje está cabelo louro, coisado. Bota um negócio que sobe aqui no coisa. E tá, eu não conheci, uai. Aí a hora que eu reconheço, eu assusto. Eu falo, o que aconteceu com você? Não pode falar isso. Não pode falar isso. Mas a gente não é uma festa. A festa, irmão, nós somos as pessoas mais falsas do mundo da festa. Porque é feio chegar numa festa chorando. É feio chegar numa festa reclamando, e chegar para cima. E aí, mas dentro só Deus sabe o que está. Mas numa crise,
a gente sabe quem é a pessoa e o que vai dentro dela. A verdade verdadeira. Quais são os tipos de pessoas, interiormente falando, que são as pessoas prontas para enfrentar essas crises e saírem delas livres, ilesos e abençoados? O primeiro tipo de pessoa é este: é gente experimentada em dores. Diga: gente que passa pela crise com dignidade. É gente experimentada em dores. O interessante desse texto é que não são os cabeçudos, não são os soldados, não são os diplomatas, não são os poderes constituídos que trazem resolução à fome. São pessoas, como eu disse antes, desqualificadas. São pessoas que aos olhos dos homens eram estigmatizadas. Eram pessoas que viviam uma vida de padecimento. Eram pessoas que tinham uma existência de dor. Eles eram segregados e alienados da sociedade. Leprosos não viviam em meio à sociedade. Eles eram mal vistos. Eles eram pessoas que viviam à margem. Eles eram pessoas relevadas à morte. Mas Deus escolhe gente que carrega no coração a força do desapego para ser o meio que Deus vai usar para trazer cura para aquela nação. Sabe, eles não viviam protegendo alguma coisa, eles viviam protegendo a vida. É importante isso. Eles não viviam para proteger alguma coisa, eles viviam para proteger a vida. Por quê? Porque eles não tinham mais nada para proteger. Eles perderam família, eles perderam bens, eles perderam casas, eles perderam status, eles perderam nome, eles perderam influência, eles perderam tudo, até partes do corpo, porque a lepra fazia cair um dedo, um nariz, uma parte da face. Eles envolviam um pano. Então eles já estavam acostumados à perda. Mas sabe o que é contraditório no texto? É que eles são os únicos que têm vontade de viver, porque eles não têm coisas para proteger. Eles protegem a vida. E eu não estou falando loucura, porque há pessoas que morrem para proteger coisas, mas não morrem para proteger a vida. E a vida é o nosso maior dom. Gente que sobrevive às crises é gente que diz: até pode ir. Como é que é os dedos? O que vai? Os anel vai, mas os dedos ficam. Porque esses dedos que Deus deu, o meu não, que eu não gosto, mas no seu vai vir uns anelão. Amém? E não vai ser aquele anel de engano, não, que deram para você com aquela pedra e disseram que era brilhante, não era. Vai ser de bênção em nome de Jesus. Eu creio nisso. Gente que enfrenta com galhardia, com força esse tempo, é gente que não fica olhando porque perdeu. Perdi tanto, perdi tanto, perdi tanto. Eu tinha $50, você viu perdido. $50, estava com $50. Eu não sei o que você perdeu, mas você não perdeu a vida, não perdeu a força, não perdeu a graça, não perdeu a sua vontade de viver. A pior coisa da vida que a gente pode perder é quando a gente perde a vontade de viver. Eu queria te perguntar: há em você vontade de continuar vivendo? Se existe em você vontade de continuar vivendo, então você é o tipo de gente que entra no meio de uma crise dessa e vence com poder em o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu falei hoje de manhã de um amigo. Viajamos juntos uma vez. E deixa eu contar direitinho, porque ele vai nos ouvir. Ele é uma das pessoas que nos ouve lá em Orlando. É o Lelo. E ele tinha uma cadeia de lojas. E ele perdeu a cadeia de lojas, de 400 lojas. E eu me lembro o dia que eu encontrei com ele no Graal, vindo de Viracopos. E aí, como é que você está? Há quanto tempo? Ele disse: cara, perdi tudo, estou saindo do país corrido. E eu fiquei com o coração doído, é claro. E tempo vai, tempo volta, tempo vai, tempo volta. De novo esse negócio de internet, né? Ele me achou, mandou um recado, ligou um tal de Skype.
O interessante é como eu conheci ele antes. Que eu fui na casa dele lá em São Carlos. Falei, Lelo, o que é isso, cara? Que casa que é essa, velho? Aquele condomínio Damas. Na hora que eu entrei na casa, ele abriu a porta, a mulher vestida, parecia uma princesa, e as menininhas em fila, cada uma vestida que a outra. Na hora que eu entrei, um piano de cauda branca, eu falei, gente, falei pra ele, o que aconteceu aqui? Ele falou, Deus tem me abençoado. Estava abençoado. Só que algumas coisas eram erradas. Perdeu tudo. Tinha helicóptero, perdeu tudo. Mas sabe como é que ele estava lá em Orlando? Ele pegou uma câmera e ele mostrou tudo. Ele com a esposa rindo. A esposa fazendo paletas mexicanas para sobreviver. Rindo. Cabeça descabeladinha, com a coisa na cabeça, a touca. E ele disse, eu estou com meu irmão, nós estamos com uma ilha. Falei, que diacho é isso? É ilha? Ilha? Não, ilha, uma ilha. Um negócio, é um balcão no meio do shopping. A gente vende capa para celular. Falei, verdade? Cara, e eu do lado de cá com dó. E ele de lá de lá com um sorriso. Ele disse, Graia, mas está dando tudo certo, cara. A gente já está indo para a segunda. E depois a gente vai ter 3. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Gente que enfrenta e que vence a crise. A gente que não lida para a perda. Eu perdi. Mas o que foi, foi. Os meus olhos estarão no que virá. Águas passadas não move moinho. Amém, queridos? Eu já contei isso 150 mil vezes. Então faz de conta que você nunca ouviu. Minha mãe fazia para a gente sempre ovo cozido, para a gente comer com um caldo que ela fazia com massa de tomate. E a gente era tão pobre de marré assim, que essa pegava aquele caldo de tomate e botava água para poder coisar, para fazer molho, para molhar o arroz. Aí nós comíamos aquele arroz molhado de caldo falso de tomate com um pedaço de ovo. E aí a vida melhorou um pouquinho. E um dia nós começamos a comer asa de frango. Eu amo asa de frango. Então nós comemos asa de frango numa refeição, 2, 3. E quando cheguei na 4, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu vou voar desse jeito. Eu falei para ela, eu vou voar. E eu me lembro que a minha mãe fez. Ela sentou, tirou o chinelo, mas não foi para me bater, mas bateu. Aí ela levantou o pé dela. E pé de baiano, que eu não sei por que não raspou. Ela mostrou o pé dela rachado. Bem rachado. Ela disse, sabe por que é assim? Sabe por que tem essa cicatriz, essa marca aqui? Porque para criar vocês, a mãe fala assim, né? Porque para criar vocês, eu tinha que andar todo dia uma légua para trabalhar na roça de compadre Quinquinha. E ele a pé, tinha um chinelo. Isso aqui foi speed que dentro que furou. Ganhava R$1,50 por dia para comprar farinha, para misturar com sal e água, para dar para vocês comer. Meu café era caroço de jurubeba, torrado, moído, adoçado com rapadura. E agora tu vem me reclamar que asa de frango é ruim? Como você vai falar de sofrimento para uma pessoa assim? Ô gente, nós estamos vivendo uma geração dos frescos. Dos frescos. As nossas reclamações não é mais de asa de galinha. As nossas reclamações é a seguinte: é o cara com lágrimas dizer, você sabe, há quanto tempo eu não como fora? Há quanto? 3 meses. Falei, mas você está comendo dentro? Tô. Mas tá bom. Por que não está comendo fora? Come dentro. Ou então bota a mesa fora e come fora. E ainda posta no Instagram sem foto. Hoje comemos fora. Bota nome no restaurante, é seu. Você bota o nome que você quiser. Bota francês, que é caro. Comemos hoje no Le Petit de frango. Pronto. O que eu quero dizer com isto é que não dá para ser fresquinho, não dá para ficar tentando preservar certas áreas, não dá para ficar tentando manter certas ilusões, não dá para tentar querer viver certas situações. É preciso ser um tipo de gente que é resiliente. Se o vento veio, eu vou contra o vento. Se a tempestade veio, eu vou contra ela. Se
o mundo se levantou, eu vou me levantar também. Ei, tem um livro aí mundano que eu até gostaria de te indicar, mas não posso, porque o nome dele é um palavrão. Eu nem posso falar o nome aqui. Só posso falar que tem capa amarela ou cor de laranja, não sei. Mas cara, mandar para um amigo, pastor. Eu falei, não vou mandar um livro desse com palavrão desse. Mas eu comecei a ler, não é que os caras falam a verdade mesmo? Porque a gente nasceu numa fase que todo mundo tem que ser especial. Eu sou especial. Você não é especial? Você é especial para Deus. Para Deus você é especial. Você não é especial não, filho. Seu cabelo pode cair. Coisas em você vão cair com o tempo. Por mais ginástica, exercício que você faça, algumas coisas irão acontecer. É claro que você é especial, entende o que eu quero dizer? Eu estou dizendo o que ele está dizendo, esse incrédulo está dizendo que você não é especial porque nós somos a geração que todo mundo tem que achar que é príncipe ou princesa. Não tem trono para todo mundo. A gente precisa se levantar e entender que a dúvida é da cor que é, ela vem como está, mas Deus nos dá força para superar, para vencer e para enfrentar. Gente que supera as crises é gente experimentado em dores. Vai doer, mas aguenta firme, em nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso carregar no seu coração e na sua alma a força do desapego, porque eu vou dizer uma coisa para você agora, escute. Você está sofrendo porque você está querendo salvar uma coisa, mas você tem algo mais valioso, é a sua própria vida. Amém, queridos? Então, um conselho para você: enquanto tem, vai comer uma comida gostosa. Se der para dar uma esticadinha no Guarujá, vai. Entendeu? Eu quero dizer para você: viva a vida enquanto você está vivo, em nome de Jesus. Qual é o segundo tipo de gente que a gente pode dizer que a gente pronta para esse tempo, ou para enfrentar as calamidades da vida ou as crises da existência humana? Tem que ser gente que entende que a ação e a fé é a única maneira digna de enfrentar a morte. Diga, tem que ser. Vamos dizer de novo, tem que ser. Gente que entende que a ação é a única maneira digna de enfrentar a morte. Ou seja, eu posso até morrer, mas vou morrer lutando. É verdade. Olha o que esses meninos falam: para que estaremos aqui até morrermos? Veja, quem conspira, quem cria um plano, quem cria uma ideia de contra-ataque, não é o exército. Quem cria uma ideia de contra-ataque é quem não tem nada a perder. É quem não tem medo da morte. É quem não tem medo de nada. Eu disse hoje de manhã, sabe por que esses islâmicos são tão poderosos? Porque eles não têm medo da morte. Eles creem na vida após a morte. Eles creem no céu deles. Falei hoje de manhã, eles creem. Sabe como é que é o céu deles? Não é céu com Deus, não. É um lugar que você vai receber, que você vai morar, com um monte de virgem morena, de olho esbugalhado. Porque se você for loiro, esquece. No céu você não vai. Falei de ser, pinta logo o seu cabelo ruivo. A gente agora pensando nesse céu, talvez nem seja tão céu, porque te dá um mundo. Vamos dizer que sejam umas 10 ou 15 virgens. Pessoa 10 mulheres tormentando. No primeiro mês é bom, no segundo é bom. Depois 10 ou 15 tormentando. Onde é que eu vou fazer meu cabelo? Onde é que eu vou coisar? Onde é que faz? Onde é que tem aqui lugar para poder fazer depilação? Porque mulher é bom, mas custa. Tempestade? Gente, eu vou ter que dar uma ligadinha aqui, senão eu vou derreter todinho. É só um bocadinho, só se coisar aí, fresquear. Não sei se vocês falam de livro. Entendeu? Cara, a gente tem que entender isso que ele está dizendo aqui, o que a gente pode aprender aqui. É preciso enfrentar a vida
ou a morte com dignidade, não com indolência, com preguiça. Quando a crise chega, a gente se abate, a gente quer entrar para o quarto, a gente quer tomar uma coberta, a gente diz hoje não, amanhã, tem que ser você. É hoje, é agora, é de cara limpa, é nesse momento, em nome de Jesus. Enfrente a morte com dignidade. Em nome de Jesus. Eles dizem, por que estaremos aqui até morrermos? Não tem lógica, eles estão falando. Não tem lógica. Ô, gente, eu estou falando de gente que estava o quê? Que estava morrendo. Mas eles, para que vamos ficar aqui até morrermos? Vamos fazer alguma coisa pela vida. Vamos agir. Vamos soprar favoravelmente. Se vamos morrer enfrentando a morte com ação. Não vamos morrer sentado na indiferença. Não vamos morrer sentado na desistência. Em o nome de Jesus. Sabe, por causa de um amigo que tem sofrido com leucemia. Eu estava vendo a história de uma pessoa que também teve leucemia aos 40 e poucos anos, 42 ou 39, não me lembro direito. Mas há um fato, ele pegou uma leucemia que matava em 6 meses. Então houve um momento em que os médicos começaram a falar algumas coisas. Eles disseram, tem alguém que mora longe? Parente? Eu disse de manhã, quando o médico fala isso, o que você entende? Pelo amor de Deus, não? Alguém mora longe? Tem parente que mora longe? Já fizemos tudo o que podíamos fazer. E ele viu que o pessoal mudou o comportamento. Porque a gente, quando a pessoa está indo dessa, com a melhor, como a gente disse, a gente muda. Você viu como é que a gente fica bonzinho com elas? Isso é tão importante. Importante não é quanto a gente vive, é ter vivido com qualidade. Ele viu que a fala mudou, que a educação do povo estava grande, entendeu? Diz que uma hora que ele deu um grito, ele falou, escuta aqui, parece que vocês estão fazendo velório do morto. Eu não morri não. Ele botou todo mundo para fora do quarto. Que tem hora que tem que mandar embora. Mandou mãe embora, mandou mulher embora, vai embora. Porque eu não morri. E enquanto eu estiver vivo, eu vou viver vivo. E sabe o que aconteceu? Contra todas as perspectivas, este caso é o caso de um pai que venceu, que foi curado. Então, em nome de Jesus, enquanto a vida há esperança, não há forma melhor de enfrentar a morte, de enfrentar a crise ou qualquer agonia da existência humana, senão essa, a de como esses leprosos enfrentaram, a de enfrentar com vontade, em nome de Jesus. Sempre que a gente fala essa palavra, eu falo a história de um advogado falido e vencido. Esse homem que tinha sua empresa é visitado por um advogado. O advogado vai lá para decretar sua falência. E ele então agora precisa fechar tudo. É um homem digno, um homem que havia sido rico. Então o advogado era cristão. Ele falou sobre o que ele teria que fechar, sobre tudo que ele deveria, sobre a situação de tudo que ele perderia, mas o convidou para um culto. Ele foi. Mas na semana seguinte, então, com a empresa fechada, com tudo acabado, o dia seguinte, não sei como, ele foi procurar emprego numa empresa. Ele chegou e ofereceu-se para um dos cargos da diretoria. Deu o seu currículo, falou da sua história. E as pessoas disseram, realmente o senhor tem qualificações que superam até mesmo aquilo que a gente busca. Mas nós não temos um cargo à sua altura. Nós não temos nenhum cargo à sua disposição. Ele diz, mas qual cargo o senhor tem? Não, os únicos cargos aqui abertos na nossa empresa é para vigilante noturno. E ele então foi embora. Tirou o paletó, tirou a gravata, dobrou a camisa, bateu na porta de novo. E disse para o cara, eu vim aqui para me candidatar ao cargo de vigilante noturno, porque eu tenho uma família para dar comida. Eu quero. E o cara disse para ele, homens com a sua índole, com a sua capacidade, com a sua dignidade, nessa empresa não vigia. Nessa empresa cria. Eu vou criar uma função digna para você. Porque é assim que a gente enfrenta a morte. Não é se derrubando, nem se colocando num corpo como um velório. É enfrentando ela de frente em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?
Terceiro e penúltimo ponto. Gente que é pronta para esse tempo como o nosso, para viver de forma digna e enfrentar toda a crise possível. É gente que entende que a vida só tende a melhorar. Diga, gente, para os tempos de crise. É gente que entende que a vida só tende a melhorar. Mas pastor, não está sendo positivo demais? Não estou sendo positivo demais não. Só tende a melhorar, irmãos. Mas pastor, conforme a gente vai ficando mais velho, não é mais ruim? Depende. Se você crê em Deus, não. Vai perguntar ali na rua da Paulista, o povo que dança forró 3 da tarde, dia de semana, se a vida deles está ruim. Dependendo, irmão, da cabeça da pessoa, tem melhor idade que vive melhor do que nós de boa idade. Você com 23, 26 está ruim. Você está, não sei o que a vida vai ser, não sei se é bom viver, não sei se eu estou no corpo certo, não sei se estou na vida certa, não sei se estou no mundo certo, não sei se estou... O outro 75, tá, não? Falando bestagem ou não? Estou falando bestagem? Descendo em grupo para Betioga. Ai, da Betioga, tanto vai para Betioga, é um grupo que aqui faz no SESC, para Betioga, Cambada, Betioga. E nós aqui, não sei o que eu faço, não sei se eu construo, não sei se eu destruo, não sei se eu vou lá, não sei lá. Agora tem também aqueles que querem tomar comprimido e sentir dor de reumatismo. Você não pode, todos nós carregamos uma dorzinha, uma coisa. A vida só tende a melhorar. Quanto mais perto, mais você fé, seus netos vão vir, sua vida vai vir. Você está perto da glória, um dia você vai conhecer Jesus. Não é já não, mas vai ter que conhecer. Aí vai ser bênção, só tende a melhorar em nome de Jesus. Olha o que eles disseram. Eles disseram, se ficarmos aqui, nós morreremos. Mas se nós formos contra eles, nós tão somente morreremos. Ou seja, eles disseram, presta atenção, se eu entrar na cidade, eu morro, porque há fome na cidade. Se eu ficar aqui, eu morro, porque há fome aqui. Mas se eu for contra os nossos adversários, há uma possibilidade de morte, mas há uma possibilidadezinha de vida. Eles agem pela tendência da melhora da vida sempre. Eles agem pela tendência da melhora da vida sempre. Então, vamos virar quadrangular. Diga aí pro seu lado aí, a vida vai melhorar. Fala, vai melhorar. Vira pro lado de cá, vai melhorar. De Jesus. Eu sei que tem um negocinho ruim, não sei dizendo não. Esse negocinho ruim sai agora em nome de Jesus. Vai melhorar. Vai melhorar. Amém? Porque Deus é bom e vai melhorar. Eu creio nisso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve, dizendo: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Tragada fostes e vencida na cruz. Paulo também diz, porque para mim, o morrer, ou ao contrário, notei que eu confundo. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ó, vai, como é que você conversa com um desse? O viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristão não tem medo da morte. Se ele tivesse juízo, ele até não iria apressar. Mas, fala uma coisa pra você, eu não tenho vontade de morrer não, tenho vontade de viver. Mas também se morrer, eu falo de todo o meu coração. Eu queria só que fizesse um enterrinho alegre. Não queria ser enterrado no primavera. Nada contra, só que eu não queria, é desejo meu, só isso. Eu falo que se vocês me enterrarem lá, vocês vão ver a primeira ressurreição da vida, porque eu levanto. Uma outra coisa, eu não sou de falar palavrão, mas eu vou falar. E vou levantar e vou ou para Campinas, ou vou para a ressurreição. Gente, para que ter medo da morte? Mas não quer morrer, mas quer viver. Mas se nós morrer, amém. E eu vou estar lá alegre, viu? Fazendo o seu velório, cantando, orando, fazendo uma despedida bonita.
É claro que a gente não pode dizer que não há tristeza na morte. Há sempre uma perda. Mas é claro que a gente não pode, com isso, achar que a gente vai expulsá-la da nossa vida. No entanto, mesmo que eu morra, eu sei que a morte não é o meu fim. A vida só tende a melhorar. Gente, olha o que eles dizem. Se nos matarem, se o seu texto estiver aberto, depois você lê aí, ou abra aí, versículo 4. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eles tratam a morte com descaso, porque a vida é a maior mensagem dos seus corações, em nome de Jesus. Quarto e último ponto. Gente disposta para esse tempo é gente que entende o kairós de Deus. Diga: gente pronta para os tempos de crises são aqueles que entendem o kairós, o tempo de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que eles se levantaram no anoitecer. Depois você leia isso, está no verso 5 e verso 7. Ao anoitecer, eles se levantaram. Era uma hora imprópria, mas eles se levantaram ao anoitecer. Pode ser que hoje Deus está te pedindo para que você se levante e tome postura, e tome caminho, e tome direção. E talvez a hora pareça imprópria, pareça tarde demais, mas nunca é tarde demais para aquele que vive com o Senhor, que é o Senhor do tempo. Eles levantaram-se no templo humanamente impróprio. O sol se pusera, a noite chegara, mas eles se dispuseram, se levantaram e foram. Muitas vezes o tempo de Deus ele vem vestido de uma forma obscura, improvável, e de alguma forma a gente olha para ele com um coração de incapacidade. Mas quando Deus vem, ele vem e ele se levanta com você. Ouça aqui. Se você se levantar, mesmo que seja ao anoitecer, como diz no verso 7, Deus também se levantará a seu favor. Então hoje o que eu queria é que você se levante, mesmo que a noite seja escura, mesmo que o dia seja difícil, mesmo que a complicação seja grande. Se levante desse estado de caos, porque Deus se levantará com você. E o que Deus faz por aqueles que se levantam, é só você continuar lendo o texto. Deus responde a sua oração no anoitecer. Deus conspira contra os seus inimigos no anoitecer. Deus apavora o coração daqueles que são contrários a você no anoitecer. Deus te leva a tomar posse, Deus te leva a viver uma nova experiência. Eu não sei aonde essa palavra pode ser aplicada no seu coração, mas eu quero te motivar em nome de Jesus Cristo a viver um novo tempo. Amém? Não se deixe ser engolido pelo que te cerca. Viva abraçado por Deus.